Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de novo reunidos, à distância, mas estamos aqui. Então vamos lá, vamos recordar com vocês aqui alguns conceitos, alguns itens das matérias que a gente viu para podermos fazer a avaliaçãozinha de sexta-feira, tá bem? Conjuntos. Esse conteúdo a gente viu presencialmente, não sei se vocês se recordam, no mês de fevereiro, comecinho, pegamos um pouquinho de março, também a gente viu a parte de conjuntos. O que é um conjunto? Bom, a gente não precisa de matemática, gente, para saber o que é conjunto, né, pessoal? Com número, aquela coisa complexa. Do dia a dia, um conjunto habitacional. É formado pelo quê? Pelas casas, os apartamentos. Aqui eu tenho um conjunto da minha casa. O que seriam os elementos? Os móveis, os cômodos da casa. Enfim, o número de elementos de um conjunto é limitado ou ele é infinito. Então, os exemplos práticos de conjuntos são enormes e são muito diversificados em nossas vidas, ok? Tá, a parte de conceitos em conjuntos, ó. Conjunto vazio. O que é conjunto vazio? Que não tem nenhum elemento, olha. Como que eu represento esse conjunto vazio? Eu posso fazer com uma bolinha cortada ou chaves vazias, tá? Uma coisa ou outra. Conjunto unitário, que tem apenas um elemento. Conjunto finito, número finito de elementos. E um conjunto infinito, que o próprio nome já diz, o número de elementos é ilimitado. Tá, seguindo adiante, agora que eu tenho uma simbologia. O que é um E? Um E normalzinho aqui significa pertence, tá? Um E cortado vai ser não pertence. O C normal está contido. Um C cortado não está contido. Um C invertido vai ser contém. Um C invertido e cortado não contém. O U será união de conjuntos e esse símbolo aqui invertido, U, vai ser a intersecção. Tá? Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Esses dois carinhas aqui, ó, o pertence e não pertence, você vai apenas utilizar quando você quiser relacionar elemento com um conjunto, tá? De um lado você tem elemento, do outro lado você tem conjunto. Aí você vai usar o quê? O E de pertence ou não pertence. Quando você vai utilizar esses outros aqui? Quando você estiver relacionando conjunto com conjunto. Vamos fazer alguns exemplos ali do lado, tá? Repare que aqui eu tenho três conjuntos. O conjunto A, B e F. Reparem que eu coloquei letras maiúsculas, tá, pessoal? Isso é uma regrinha. Os conjuntos sempre com letras maiúsculas. Esses caras aqui dentro da chave são os elementos de cada conjunto, tá? Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3. O conjunto B, 3 e 4. Conjunto F, 1 e 2. O que eu quero fazer aqui, ó? Preencher aqui primeiramente. De um lado eu tenho o número 2, do outro lado eu tenho o conjunto A. O que o 2 ele representa? Ele é um elemento. O que o A é? É um conjunto. Então é elemento com conjunto. Ou vai ser o símbolo de E que pertence ou não pertence. Olha o número 2, olha o conjunto A. O 2 está dentro de A, certo? Então o 2, o que eu escrevo aqui? Que o 2 pertence a A. Adiante. Número 3 é um elemento. Do outro lado, conjunto F. Olhe para o conjunto F. Tem o número 3 dentro de F? Não tem. Então não posso dizer que pertence. Vou dizer o quê? Que não pertence. 3 não pertence a F. Agora eu quero fazer A união com B. Ou seja, eu quero unir, eu quero juntar os elementos de A com os elementos de B. Olhe para o conjunto A e olhe para o conjunto B. Vamos juntar num só. Então, olha só, o que vai ficar? Aqui eu vou ter o número 1, o número 2, ó, estou juntando os dois, tá? A com B. Repare que eu cheguei no 3 e o 3 está presente em A e também está em B. Não vou escrever duas vezes, escrevo uma vez só. Então, 3 e eu termino com o número 4. Ok? Muito bem, fizemos a união de A com B. Adiante. Agora eu quero fazer a intersecção com B. Opa, o que quer dizer a intersecção mesmo, pessoal? Intersecção é você pegar elementos em comum de um conjunto com outro, que está repetido, tá? Que está em um e está em outro, em dois ou mais conjuntos. Aqui eu quero fazer a intersecção de A com B. Vamos lá? Procurar em A e em B algo que seja comum, que está repetido. Observe que o número 3 está nos dois. Então, ele é o resultado da intersecção de A com B, o número 3.
Tá, o que coloquei aqui, pessoal? Vamos fazer a leitura? Para a gente entender o que quer dizer o está contido, contém. Como é que eu leio isso aqui? O conjunto F está contido no conjunto A. Vamos ver se é verdade? Olha só, olha o conjunto F. Não tem 1 e 2 nele? Não está dentro de A? Então, eu digo que ele está contido em A. E quando eu uso o símbolo de contém, agora é o contrário. Se não está contido, era do menor para o maior, no contém é inverso. Então, vai ser o conjunto maior desse lado, o menor lá. Então, o que eu posso dizer, por exemplo, aqui na minha casa, no exemplo? Aqui, a sala está contida na casa. E o contrário, a casa contém a sala. É o que eu fiz aqui, ó. O conjunto A contém o conjunto F. Ok? Adiante, pessoal. Agora eu quero fazer o quê? B intersecção com F. Ou seja, o que é fazer intersecção? É fazer os elementos, juntar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Eu tenho o conjunto B e tenho o conjunto F. Eles têm algum elemento em comum? Não, não tem, né? Ó, 3 e 4 em B, 1 e 2 em F. Não tem nada em comum. Então, qual vai ser o resultado da intersecção dos dois? Vai ser conjunto vazio. B e F são conjuntos disjuntos. Eles não têm nenhum elemento em comum. Então, esse conjunto vazio eu represento por uma bolinha cortada, ou eu simplesmente faço chaves vazias, tá? Tá bem a representação de conjunto vazio. Chegamos à parte da matéria de conjuntos que diz respeito à resolução de problemas. Estão observando que a letra bonita é uma marca minha também, tá? Gente, a resolução de problemas, de conjuntos, a gente vai utilizar aquelas famosas bolinhas que vimos muito em sala de aula, que são os diagramas de Venn, ok? Vamos ao enunciado do problema. Numa pesquisa realizada em uma escola sobre a preferência de suco, constatou-se o seguinte: 80 alunos gostam do suco de laranja, 50 gostam do suco de pêssego, 30 gostam dos dois, laranja e pêssego, e 100 gostam de outros sucos. Então vamos lá, vamos montar as bolinhas. O que ele quer saber? Quantas pessoas foram consultadas? Ou seja, ele quer saber o total de alunos da pesquisa. Para isso, eu não vou somar simplesmente tudo isso aqui. Eu vou colocar as bolinhas e descobrir aqui a intersecção e diminuir os números. Vamos lá? 80 gostam do suco de laranja, então eu coloco aqui dentro do suco de laranja. 50 gostam do suco de pêssego. Coloco aqui dentro da bolinha de pêssego. 30 gostam dos dois sucos, então vai aonde? No meio aqui, ó. No meio, porque é a intersecção. 100 gostam de outro tipo de suco, ou se fosse o caso, nenhum dos sucos. Então eu coloco aqui fora, ó. Aqui fora o número 100. Próximo passo, eu vou pegar o número de cima e diminuir o número aqui do meio. 80 menos 30, 50. O que quer dizer esse 50? 50 gostam somente do suco de laranja. O que eu fiz para o suco de laranja, passa para o suco de pêssego. 50 menos 30. Risco 50, aqui sobraram 20. Quem são esses caras? Que gostam exclusivamente do suco de pêssego. Agora eu posso chegar no total. O que você vai somar? Os 50, que é exclusivo do suco de laranja, mais 30, que é dos dois sucos, mais 20, que é somente do suco de pêssego, mais esse 100, que é o de fora, outros sucos. Agora eu posso somar assim tranquilamente. 50 mais 30 dá 80. 80 mais 20 é 100, e 100 mais 100, 200. Ou seja, a resposta do problema, 200 alunos fazem parte da pesquisa, 200 é o total. Esse problema, esse exemplo, e mais um segundo que eu vou passar daqui a pouco, vai servir de base para vocês fazerem os exercícios 3 e 4 da revisão. Até daqui a pouco. Vamos lá? Um segundo exemplo agora de resolução de problemas envolvendo conjuntos. Olha o enunciado. Consultados 300 trabalhadores sobre a questão de emprego, os resultados foram: 250 trabalham por carteira assinada, 60 trabalhadores por conta própria, desempregados nós temos 40. Veja a pergunta agora, ó. Quantos têm carteira assinada e também trabalham por conta própria? Repare que é um pouco diferente do exemplo anterior. Nesse caso aqui, se lá ele queria o total, nesse caso aqui, ele quer o do meio, olha só. Ele quer saber os que também trabalham
com carteira assinada e também por conta própria. Ele quer justamente saber o número do meio. Como que você vai descobrir esse número do meio? Vamos preencher as bolinhas, os diagramas, como a gente fez anteriormente. 250, trabalho com carteira assinada. Então, coloca aqui, ó, carteira assinada, 250. 60, trabalho por conta própria. Então, coloca aqui, ó, 60 por conta própria. 40 são desempregados, infelizmente. Então, essa bolinha de fora, ó, são desempregados, não tem emprego. Então, aqui vai o número 40. Ele quer saber agora do meio, ou seja, ele quer saber a intersecção. Como que você vai descobrir a intersecção? A partir do total. O total é 300. Se eu somar aqui, ó, 250 mais 60 dá 310. 310 mais 40 dá 350. Opa, mas o total é 300. Então, o que você faz? 350 menos 300, quanto vai dar isso? 50. Esse 50 aqui é justamente o que está no meio. Opa, então essa é a resposta do problema, ó. Então, toda vez que ele pedir o número do meio, você vai somar tudo que ele deu e ver quanto passa do total. O que passar do total é sempre a resposta que vai no meio, a intersecção. Então, pessoal, chegamos agora no conteúdo que é da parte, digamos, à distância, tá? A parte da internet, a coisa virtual, que a gente está vendo depois do início dessa pandemia e a suspensão das aulas, tá? Qual é o conteúdo que eu passei para vocês via internet, as aulas virtuais, os exercícios que eu passei para vocês pelo WhatsApp e o Classroom? O conteúdo é Sistemas de Eixos Ortogonais Cartesianos, o famoso plano cartesiano. Por que esse nomão inteiro aqui, ó, esse nome grande? Sistema, porque são dois eixos, são um sistema. Eixos são as linhas aqui, x e y. Ortogonais, porque se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E cartesianos, justamente por causa desse cara aqui, ó, René Descartes. Então, porque é Cartésio em latim. Por isso o nome cartesianos em homenagem a ele, tá? O cara viveu aqui de 1596, 1650, viveu pouco, mas deixou um grande legado pra gente. Esse cara é considerado o pai da geometria analítica. O que é a geometria analítica? A parte de geometria quer dizer o seguinte: geo é terra, metria é medida. Tem a geometria plana, que estuda figuras planas. Quadrado, triângulo, retângulo, trapézio. Tem a geometria espacial, que estuda os sólidos geométricos. Por exemplo, essa caixinha de giz aqui, ó. Isso aqui é um sólido geométrico. Por que o nome espacial? Porque uma parte está no plano e outra parte está no espaço. Então, uma caixinha, um paralelepípedo, retângulo, uma pirâmide, um cubo, tá? Uma esfera, fazem parte da geometria espacial. E a geometria analítica é a combinação de ambas, mas usando o par de eixos ou coordenadas, tá? Vamos lá. Como é que funciona essa história? Ó, aqui na linha horizontal eu tracei o eixo X. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas, tá? Aqui na linha vertical eu tracei o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Então, X é a abscissa, Y é ordenada. Como é que eu faço para não confundir? Decora assim, ó, abscissa, abscissa. Então, X é abscissa. Quando eu juntar o par X e Y para formar um ponto, aí eu estou fazendo o quê? Escrevendo as coordenadas desse ponto, tá? Vamos lá. Nesse eixo aqui, nesse plano cartesiano, aqui o X à direita é positivo. Então, tudo que eu marcar aqui para a direita do zero é positivo. Tudo que eu marcar para a esquerda do zero é negativo. O Y é o seguinte, para cima ele é positivo, para baixo o Y é negativo. Beleza? Repare, quando eu fiz o quadro aqui, eu dividi em 4 partes o quadro. Cada parte chama quadrante, tá? Então aqui eu vou ter o primeiro quadrante. Aqui, ó, sentido anti-horário, tá? Aqui, sentido anti-horário do relógio. Então aqui eu vou ter o segundo quadrante. E aqui embaixo eu vou ter o terceiro quadrante. E aqui à direita, o quarto quadrante, tá? 4 partes. Se o ponto estiver localizado em um desses quadrantes aqui, numa dessas partes, ele vai estar num dos quadrantes. Se ele estiver em cima do eixo, a gente diz que não tem quadrante nenhum. Vamos lá? Para que serve essa questão de geometria analítica, eixos ortogonais? Usa bastante, pessoal. Nos famosos GPS, quando você procura uma localização, você está usando aqui o sistema de eixos coordenados e as coordenadas cartesianas. A questão de mapas, rastreadores, plantas, são usos assim, bastante interessantes da geometria analítica e do par coordenado. Vamos lá? Localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Eu tenho o primeiro ponto aqui, A. Detalhe que sempre os pontos com letra maiúscula. Então, o ponto A, ele tem 1 e 4. O que é esse 1? O primeiro número sempre é X.
O segundo número sempre é y. Então, o que eu posso dizer do ponto A? A abscissa dele é 1, a ordenada dele é 4. Então, as coordenadas de A são 1 e 4, ok? Vamos lá, vamos marcar o ponto A aqui no eixo cartesiano. Então, eu tenho 1 para x, então eu conto aqui 1, positivo x, e eu vou no 4 em y. 1, 2, 3, 4. Milho para as galinhas. Aqui eu vou ter aqui o ponto A. Localizei o ponto A. Agora eu vou localizar o ponto B. Repare que o x do B é menos 2, negativo. Então aqui eu vou para a esquerda, tá? Menos 1, menos 2. Ah, faltou eu falar, hein, gente? Aqui no meio é a origem, tá? A origem é sempre no meio e as coordenadas da origem são 0 e 0. Então, o ponto B ele tem x menos 2, já que marquei à esquerda. Ele tem y3. 1, 2, 3. 3 positivo. Então, agora você vai juntar os dois, ó. Aqui vai estar o ponto B. Ponto C, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 para x já está aqui. E menos 2 para y, está para baixo. Menos 1, menos 2. Então, agora você vai juntar os dois, ó. Milho para as galinhas. Aqui vai estar o ponto C. Vou marcar em seguida o ponto D. X dele vale 3 positivo. 1, 2, 3. O Y de D vale menos 1, tá para baixo. Menos 1 está aqui, ó. Milho para as galinhas. Aqui vai estar o ponto D. Então, o que eu posso falar desses 3 pontos? Ó? O ponto A está em qual quadrante? Primeiro quadrante. O ponto B está no segundo quadrante. O ponto C está no terceiro quadrante. E o ponto D está no quarto quadrante. Mas eu pergunto para vocês, eu precisaria fazer todo esse gráfico aqui para descobrir quais são os quadrantes dos pontos? Claro que não. Existe um macete. Basta conhecer o que dos pontos? Os seus sinais. Vamos lá? Como que eu faço para descobrir? Ó? Repare o primeiro quadrante, olha onde ele está localizado. Ele está localizado na parte positiva de x e também está localizado na parte positiva de y. Então, qual é a marca, qual é a característica do primeiro quadrante? O x vai ser sempre positivo e o y vai ser sempre positivo também. Essa é a característica do primeiro quadrante. No segundo quadrante, o que eu vou ter agora no segundo quadrante? Olha aqui onde eu estou, aqui no segundo quadrante, ó. Eu estou no lado negativo de x. Então, no segundo quadrante, x é negativo. E o y, ó, o y é positivo. Olha onde está o segundo quadrante, ó. Y positivo. Então, o que acontece no segundo quadrante? O x vai ser sempre negativo e o y vai ser sempre positivo. Chegamos no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, repare que eu tenho aqui, ó, o lado negativo de x. Então, x é negativo. E eu tenho y também negativo. Então, no terceiro quadrante, x é negativo e y também é negativo. O famoso quadrante chinês, o chinesinho. Então, aqui eu tenho negativo x, negativo y. Chegamos no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu estou no lado positivo de x, ó. Então, no quarto quadrante, o x é positivo. Olha o y, onde que eu estou? Estou na parte de baixo do y. Então, o y é negativo. Então, no quarto quadrante, o que acontece? O x é positivo e o y é negativo. Então, portanto, se eu tiver uma lista de pontos, uma porrada de pontos, eu não vou ficar marcando um por um para saber qual é o quadrante. Basta olhar aqui nos pontos e ver os sinais. Olha aqui o sinal aqui do B, ó. X é negativo, y é positivo, ó. Negativo x, positivo y. Negativo x, positivo y. Por isso que o B está localizado no segundo quadrante. Ok, pessoal? Vamos lá? Resolvendo um problema usando coordenadas cartesianas. Veja o enunciado. Os pontos A, 0 e 3, B, 5 e 3 e C, 5 e 0 formam com quem? Com a origem. Opa, então tem um quarto ponto aqui, não são só os 3 pontos que ele deu. Um quarto ponto seria a origem. O que é a origem, pessoal? A origem está aqui no meio. A origem é sempre 0 e 0. Então eu posso acrescentar A, B, C. Eu posso acrescentar aqui, digamos, um ponto D, que seria a origem. Tá? Então a origem é 0 e 0. Tudo bem? O que ele quer saber nessa figura? A área e o perímetro, respectivamente, porque é na ordem, tá? Na ordem que ele pediu. Primeiro você calcula a área, depois você calcula o perímetro. Vamos lá? Vamos pegar esses pontos aqui e marcar no plano aqui, no cartesiano, marcar nos eixos, ó. Ponto A,
x é 0, y é 3. Então, se o x é 0, eu marco em cima do 3 aonde? No y. Então, 1, 2, 3. Aqui está o número 3. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto, que é o ponto A. Então, ele está em cima do eixo y, tá? Ponto A. Em seguida, eu vou marcar o ponto B. X é 5. 5 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 no X, eu vou amarrar com quem? O 3 no Y, que já está aqui marcado. Então, vamos esticar. Vira para as galinhas. E eu vou ter aqui o ponto B. Em seguida, eu vou marcar o ponto C. Repare que o X é 5. 5 no X, mas o Y é 0. Então, eu não marco no Y, eu marco no X. Aqui eu vou marcar o ponto C. E o quarto ponto, que é a origem, que é onde ele está localizado? Ele está localizado em 0 e 0, que é a origem. Então, eu vou marcar aqui, ó, onde se cruzam os eixos. Ó. Esse seria o ponto D. O quarto ponto estaria faltando no nosso caso ali. Vamos ligar, então? Olha, pessoal, ligando aqui, que figura que ficou formada? Ficou formado um retângulo, tá? Como que a gente calcula a área de um retângulo? Olha só, a gente pega a base do retângulo e multiplica pela altura. Então, no retângulo vai ser base vezes altura, tá bom? A base, eu vou simplesmente contar, ó, eu parto de 0 e chego em 5. Então, eu andei 5 tracinhos, 5 risquinhos, tá? Então, a base é 5. A altura do retângulo, olha só a altura, eu saio de 0 e chego em 3. Então, eu andei quantos? 3 tracinhos. Então, é 5 vezes 3, a altura é 3. 5 vezes 3 dá 15. Ele não falou se é centímetros, se é metros, se é quilômetros. Então, eu posso colocar aqui, ó, 15 UA. O que quer dizer esse UA? Unidades de área. Fiz a área, agora eu vou calcular o perímetro. O que é perímetro, gente? Quando a gente está andando na rodovia e vê aquelas placas, perímetro urbano. O que é perímetro urbano? É em volta da cidade, tá? Então, o perímetro é o contorno da figura. Eu vou somar os lados da figura. Olha só, esse lado do retângulo mede 5. Esse outro lado aqui mede 3. Tá certo? Ó, 5 e 3. Então, aqui mede 5, aqui mede 3. Só que está repetido aqui, ó. Então, o que acontece? Perímetro, 5 mais 5 mais 3 mais 3. São 2 lados de 5 e 2 lados de 3. 5 mais 5, 10. 10 mais 6, eu vou ter o perímetro 16. Só que eu não vou escrever 16 metros, 16 centímetros, porque não falou qual é a unidade que eu vou utilizar. Então, simplesmente, eu vou colocar aqui, ó, o C, que é unidades de comprimento. Eu já tenho as respostas. Primeiro, a área, que é 15, e depois o perímetro, que é 16. Olha as alternativas. Olha, respectivamente, hein, gente? Na ordem. 15 e 32, não. Reparem, cuidado aqui, gente, ó. Letra B e letra C tem o número 15 e também o 16. Só que olha a ordem que ele pediu. Área e perímetro. Então, eu vou na alternativa que tem a primeiro o número 15, depois o número 16. Então, não é 16 e 15, sim 15 e 16. Então, eu marco tranquilamente aqui a letra C. Tudo bem, pessoal?